Salve galera do GravaCast, aqui o Anderson Melo, iniciando mais um GravaCast. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao GravaCast. Nos segue lá nas redes sociais, @GravaCast Oficial, e também no nosso YouTube, onde vai sair a live completa, o @GravaCast10. Segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar, porque os nossos convidados são de primeira qualidade. Lembrando que todo esse conteúdo aqui, ele é gravado na JW Studio 1, lá no Instagram. Segue, entre em contato, que eu tenho certeza que tudo que você precisa para marketing digital, tudo que você precisa para gravar para suas redes sociais, a JW Studio 1 pode entregar aí para você. E hoje nós estamos recebendo ele, o chefe Roberto, é isso mesmo, o chefe Roberto, que é o proprietário do Grupo Fogão do Céu. Olha só, a melhor comida nordestina que tem aqui na região. Chefe Roberto, seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz pela oportunidade de falar da nossa culinária, especificamente uma culinária nordestina, e falar um pouco da nossa história aqui no podcast. Através da internet, nós alcançamos o mundo inteiro, né? Isso mesmo. O mundo inteiro. Então, as pessoas querem conhecer, primeiramente, a história do chefe Roberto antes de ser chefe. Como é que foi essa história lá quando era criança, adolescente? Conta pra gente aí. Isso, vamos lá. Eu tive uma infância, né? Uma infância muito boa. Fui muito, digamos assim, traquino, né? Na medida do possível, pela saúde, digamos Sim. assim. Gostava muito de bola, muito de futebol, como a maioria das crianças, dos meninos brasileiros, meninas também, né? E eu fui criado no Janga, né? Em Paulista. O Litoral Norte. Litoral Norte, minha paixão, tá? Minha paixão, Isso. Litoral Norte. Amo demais aquele lugar. E tive a oportunidade de crescer ali no Janga, né? Depois aí, quando a gente foi adolescente, começou a estudar, começou a sair um pouco do bairro, né? Fui estudar a parte, por incrível que pareça, hoje trabalhando com gastronomia, mas eu fui em faculdade na parte de contabilidade. Olha aí, contador. Exatamente. Me especializei em auditoria e controladoria. Depois que a culinária veio, né, que a gente vai falar um pouco mais da frente, veio chegar na minha história. Mas aí teve um dado importante, né? Que foi justamente essa questão de bater bola. Aqui nos bastidores ele me confidencializou, me engasguei aqui, ele disse que bateu uma bola, foi jogador de futebol. Ele disse pra mim que há algum tempo ele foi comparado com o Zico, foi isso mesmo? Não chega a isso tudo não, mas deu pra gente brincar um pouco com a bola, né? Faltou bem pouquinho pra chegar aí. Tá vendo aí? Brincadeira à parte, é uma coisa que eu amava muito, Sim. né? O futebol é algo que tá comigo desde da minha infância, como eu disse aqui. E aí nós tivemos a oportunidade de se profissionalizar aqui pelo Santa Cruz. Olha aí. Né? Mesmo torcendo pelo esporte. Mesmo torcendo pelo esporte. Né? Antes disso, a gente estava no futsal. Existia um clube lá em Paulista chamado ABC Apta, né? Que era financiado pela Caixa Econômica Federal. Sim. E aí nós tivemos a oportunidade de ser bicampeão pernambucano em cima do esporte dentro da Ilha do Retiro, né? E depois 2 vezes vice, perdendo também para o esporte. Né? Foi quando depois a gente enveredou para... Um ano, precisamente? 96, 97, 98, Sim. 99. Esses 4 anos a gente estava dentro do futsal. Foi quando a gente enveredou para o futebol de campo. Tive a oportunidade de me profissionalizar pelo Santa Cruz. Sim. E depois ir passeando por aí, finalizei, né, num clube aqui do interior, já quando meus joelhos não aguentavam mais, né? Mas a gente sabe, né, que nessa época o futebol ele é um meio que muitas pessoas acham, né, que o jogador de futebol ganha muito dinheiro, né? Mas na realidade é uma pequena porcentagem, né? Eu acho que eu vi uma matéria recentemente em uma das emissoras que eu acho que é menos de 1%. 1%. Né? Eles ganham isso que a mídia fala aí, né? Então é muito diferente. O futebol ele é muito carrasco. A gente vai com amor para o futebol, mas ele não é retribuído dessa forma. Não. Né? Para você ter ideia, eu tenho uma história onde eu já fiquei morando embaixo de arquibancada, em colchão muito fino,
né, fazendo conta na padaria para poder me alimentar bem. Isso. E aí, para você jogar contra um clube onde tem nutricionista, fisiologista, Tudo boa certinho. academia, você não consegue 20 minutos de desempenho, a né? realidade aqui no nosso futebol, né? A gente sabe que existem 3 grandes clubes. Hoje a gente tem uma potência, que é o Retrô, que Isso. logo vai assumir o protagonismo do nosso estado, junto com o Sport Clube do Recife, que E vai são ser clubes, rápido, vai ser tá? muito rápido. Porque existe investimento, como você mesmo falou, existe investimento na base, em alimentação, em nutricionista. O Santa Exatamente. Cruz, que foi um clube que você jogou, é o clube que eu torço. Infelizmente, o Santa Cruz está abandonado desde a década de 80. E aí a gente padece até hoje justamente por más gestões. E a realidade é essa. O jovem, quando ele está lá dentro do campo de futebol, falando sobre o Santa Cruz, muitas vezes realmente ele não tem do que se alimentar, não tem um especialista para poder guiar a alimentação dele, e isso tudo influencia dentro de campo. As lesões, por exemplo, é talvez uma falta de alimentação, de um investimento melhor ali. Essa é a verdade. Exatamente. E até a tecnologia é outra, né? Isso. Eu lembro na época que eu fiz a minha primeira cirurgia no joelho esquerdo, um LCA, e eu comparo com a tecnologia que é usada hoje por grandes clubes. Se naquela época eu tivesse tido essa Uma oportunidade sem sombra de de ser dúvidas. operado como hoje ele é operado, né? Eu acredito que durar mais um pouquinho Durar aí a no carreira. futebol, né? Mas é isso, Deus sabe todas as coisas, né? Então foi o momento certo de parar, porque ele tinha outro propósito. Outras coisas melhores para você. Exato. E aí você falou também sobre uma questão de estudos, né? Aí começa uma jornada de estudos, né? Na área da contabilidade, antes de chegar na gastronomia. Como é que foi esse momento que você estudou ali contabilidade? Foi um momento importante porque para gerir bem o dinheiro hoje, esse momento ali da contabilidade, com certeza foi o crucial para ajudar você a gerir bem o dinheiro hoje, né? Sim, com toda certeza. Primeiro, a contabilidade, ela entrou na minha vida por acaso, né? Sim. Eu gostava muito de conversar com as pessoas mais velhas do que eu à época. E tinha dessas pessoas, desse senhor, ele era contador. Sim. E eu gostava muito das histórias que ele contava referente à parte financeira, de como é que as coisas eram administradas, de como tinha formas diferentes de se ver algumas oportunidades na parte financeira. E eu comecei a ver aquilo muito de forma interessante. Meus amigos, um dizia que quer fazer medicina, outro... É muito difícil chegar, né, na época de 16, 17 anos, o menino dizer, eu quero fazer contabilidade. É difícil. E na minha época era mais difícil ainda. Então eu disse, olha, eu quero fazer esse negócio aí. Foi quando eu prestei vestibular, passei, fui fazer contabilidade, terminei minha contabilidade. Comecei a trabalhar na área na metade do curso, né? Fui estagiário em algumas instituições aqui. E quando eu terminei, eu ainda fui fui estudar, me especializando em auditoria e controladoria. Olha aí. Né? Porque tem a parte operacional da contabilidade, que é você fazer os lançamentos, tudinho, e tem a parte das análises. E aí eu preferi, né, enveredar para essa parte das análises da contabilidade, me especializando. Mandar um abraço especial para minha sogra, que é contadora. Opa, tem um escritório dela de contabilidade lá em Olinda. A Geni Cândida é a Contability. Lá no Instagram você pode seguir, @Contability. E aí, a contabilidade, o mundo dos números, levou você... Em qual momento ali você percebeu? Poxa, agora eu fiz contabilidade, me encaixei nessa área, gostei, mas eu pretendo enveredar, ir para outros caminhos que possam me trazer, assim, mais lucratividade. Em qual momento você achou, poxa, eu vou agora para a área da gastronomia? Então, como quase tudo na minha vida, há um direcionamento que não vem de mim. Sim. Né? De repente eu posso dizer que vem do alto, né? Mas o que é que acontece? Nesse trabalho todo da contabilidade, eu fui trabalhar lá em Fortaleza. Sim. Um grande investidor aqui de Pernambuco estava comprando uma empresa lá, uma indústria lá. Ele disse, olha, eu preciso que você faça uma análise lá dessa empresa para ver se dá para eu comprar ou não. Então eu fui, passei 3 meses indo e voltando para Recife, Fortaleza. Quando eu dei o relatório de análise de viabilidade do negócio, ele disse, beleza, mas agora eu preciso de uma pessoa que tome conta lá. Do local, espaço, né? Isso, dessa empresa que eu disse a ele que era viável comprar. E foi quando ele me fez a proposta de dirigir essa instituição. Sim. Até então não existia os filhos, eu era recém-casado,
E aí eu disse à minha esposa, olha, tem essa proposta. Minha esposa, inclusive, mandar um beijo para ela, tá, É isso aí, para Alexandra? não apanhar quando chegar em casa. Isso, exatamente. Olha, é perigo. Mandar para mim também, beijo. Giane Carla. A Alexandra toca com a gente o Fogão do Celular. Na verdade, a Alexandra é uma grande mentora, né? De muitos pratos, de muita coisa, idealizadora de muita coisa lá. Mas voltando aí à história de Fortaleza, fui para lá, conversei com ela, nós fomos. E para encurtar essa história, para chegar na sua pergunta aí, estou contextualizando, a nossa primeira filha nasceu com quase 5 anos lá de Fortaleza. Sim. Ela nasceu lá, ela é cearense, a primeira Olha aí, filha cearense. nossa. E foi quando nós decidimos voltar para Recife, para a gente criar a nossa filha próximo dos avós da família. E a gente voltou. Até então a culinária não existia na minha vida. Sim. Existia na vida da minha esposa como aquela pessoa da família que cozinha de forma excelente. Essa é a Alexandra. Aquele almoço do domingo, que comida deliciosa. As tal. festas que tinha, a Alexandra vai fazer. Sim. E aí não existia na minha vida coisa. Então, quando eu voltei, eu vendi uma casa que eu tinha lá, um pouco depois da Copa do Mundo, lá aqui no Brasil, né? Sim. E teve jogos lá em Fortaleza, então onde eu morava foi todo reestruturado, que eu morava a 800 metros do estádio. Então eu peguei esse dinheiro, botei no meu bolso e voltei para cá, para Recife. E aí todo mundo perguntando, tu vai abrir um negócio, tu vai fazer o quê? Eu disse, olha, se eu for fazer, o que eu vou fazer vai ser no Janga, que é onde eu gosto. E todo mundo dizia, você é doido, as coisas não dão certo ali. Porque até então o Janga era muito mal visto, né? O Litoral Norte era e ainda é um pouco mal visto na parte de investimento. Tem outras coisas por trás também, de infraestrutura, parte política, tudo, mas vamos ao ponto do que você me perguntou. Então, eu, junto com meu cunhado, Diego, Alexandra, nós estávamos querendo montar algo na parte de gastronomia. Porque sabíamos que tinha uma pessoa excelente, que era a Alexandra. Isso. Só que, de repente, eu fui jantar com um grande amigo num restaurante regional que, infelizmente, não existe mais aqui em Recife. E eu me apaixonei por aquilo. Sim. E eu voltei com essa ideia para conversar com a Alexandra e disse, olha, a gente vai vender cuscuz, mas não vai vender cuscuz por vender cuscuz. Um diferenciado, né? A gente vai vender macaxeira, mas não vai ser meramente uma macaxeira com carne de sol, que é uma delícia, lógico. É uma delícia. Mas não vai ser apenas isso. Vai trazer um diferencial. Tem que trazer um diferencial. E foi quando a gente começou a montar o Fogão do Céu. Fogão do Céu. Que até o nome é um pouco diferente, né? Isso. Mas foi nessa pegada, em tentar achar algo da parte gastronômica que nós gostaríamos de montar. E aí vem justamente nessa ida para esse restaurante que tem essa ideia que diz, não, a gente vai montar um restaurante que o nome vai ser diferenciado, vai ter comidas diferenciadas e principalmente vai honrar a nossa cultura. Exatamente. A gente tem 2 propósitos aqui, começando pelo nome, né? Eu e a Alexandra, quando nós trabalhávamos em outros locais, quando, digamos assim, nós éramos funcionários de outras pessoas, porque hoje a gente é funcionário de todo mundo, né? Quando você passa a ser dono de negócio, é funcionário do próprio funcionário, funcionário do governo, é funcionário dos fornecedores, porque a gente passa a atender todo mundo. Precisa atender todo mundo, né? E aí nós gostávamos muito de sair, ir para um happy hour, né? Só que eu e a Alexandra, nós somos cristãos, nós somos evangélicos. E tinha algumas coisas nesses locais que não nos agradavam 100%. Sim. Não, como eu falei já numa conversa aqui em off, a gente não tem nada a ver com a vida, cada um escolhe o que quer. Cada um faz o seu, né? Era nossa. Eu gostava muito de sentar, pegava o meu refrigerante, gostava muito daquele gujão de peixe, ficava por ali em Olinda, na beira-mar, e ia embora. Né? Podendo curtir mais uma família, tudinho, mas eu não tinha essa oportunidade, porque começava uma banda, começava uma coisa e eu saía do local. Então a gente disse, olha, vamos montar algo diferente. Vamos montar algo que tenha a gastronomia, como você falou, nordestina, mas também que seja da forma que nós gostaríamos. Por isso que hoje é Fogão do Céu. E o céu colado com aquilo que a gente acredita. Remeter também essa questão religiosa, o cristianismo, né? Exatamente. E que é super importante, porque aí você também, não só apenas vocês, mas existem outras pessoas, outros grupos que também se sentem assim. E não, o Fogão do Céu, porque lá tem um som ambiente bacana. Isso. Lá é um ambiente respeitoso e eu vou me sentir bem, que é um ambiente familiar. O Anderson, em 2000 e
2022, nós fizemos, junto com o Sebrae, uma pesquisa dentro do Fogão do Céu. E por incrível que pareça, isso foi o que mais me assustou. 71% do nosso público não é evangélico. Olha aí. Mas por quê? Porque as pessoas buscam algo que leve desde o seu filhinho, sua criança, até a sua avó. Isso. E sabe que não vai ser importunada por alguma forma, né? Não vai ter algo que, de repente, ele não goste. E ele pode acolher toda a família lá naquele estabelecimento. Você vai se sentir bem em um local familiar. Exatamente. Falando em família, sem sombra de dúvidas, para que o Fogão do Céu hoje seja essa potência que é, a família nos bastidores é que faz total diferença, né? Fundamental. Em todos os sentidos. Aspectos financeiros, aspectos de ajuda familiar, quando... você também sabe como é. Aí eu preciso deixar meu filho ou minha filha com alguém, e aí a minha sogra sempre está disponível, minha mãe, meu pai, né? Eu não vou ter tempo de pegar na escola. Pai, minha sogra, vocês conseguem? Aí. Então, isso já é de grande valia. Fora as outras coisas que a oração, né? O estar junto, na hora de um aperto, tá ali, vai precisar de quê? Vamos ver o que é que precisa. Precisa de tempo para isso, precisa de tempo para aquilo. Então, se não for a família, ou se não fosse a família, nós não conseguiríamos chegar a 8 anos do Fogão do Céu. E assim, a família dá essa base, essa tranquilidade para que você possa fazer um grande trabalho. Muitas pessoas estão assistindo em casa, e principalmente eu também como cliente, que a gente vai comer no restaurante, a gente vê como é a correria. Como é gerir esse corre-corre, que é bem comum no restaurante, né? É um corre-corre gigantesco. Como é gerir pessoas que estão comprando, gerir funcionários que estão lá dentro preparando a comida, não deixar a comida queimar, né? Como é que é gerir isso daí? Eu acho que eu resumo isso como amor, né? O melhor lugar onde eu consigo estar depois da minha casa é lá. Porque assim, é tão bom, Anderson, é tão legal estar lá e perceber que você... Imagine só, você sai da sua casa, eu não sei quantos quilômetros tem da sua casa para o Fogão do Céu, mas eu imagino que para você chegar no Fogão do Céu, você tenha passado por algumas lanchonetes, restaurantes, bares, mas você escolheu passar por isso tudo para chegar no Fogão do Céu. Então, cara, isso para mim, eu preciso, na verdade, só falta jogar o tapete vermelho para você. Porque o cliente, ele escolheu abrir a carteira naquele lugar, mesmo ele tendo passando por 10 lugares que oferecem alimentação. Então, lá é o lugar onde eu posso dar o meu melhor. Né? E isso eu passo para as pessoas que estão comigo. Esse exemplo que eu lhe dou, que eu lhe dei agora, eu dou para os meus colaboradores. Eu dou tanto para a cozinha, para o atendimento. Imaginem isso, gente. Eles poderiam parar no primeiro restaurante. E ele foi lá. Então, assim, é no mínimo uma obrigação a gente fazer o melhor. E gerir essas pessoas. Fazer com que os pratos saiam no padrão. Né? Aqui a comida não queime. Que o ponto do sal seja o ideal. Esse é o que eu faço lá. A busca da excelência para que a gente possa atender essas pessoas. E aí já se vão quantos anos de Fogão do Céu? São 8 anos. São 8 anos. Fogão do Céu, ele foi em 2016, é isso? Eu sou muito 16. bom de matemática não, tá? 16. Mas foi dia 28 de julho desse ano. E meu aniversário foi 29 de julho. Anderson, eu nunca tive um dia tão desastroso quanto esse dia da inauguração do Fogão do Céu. Pode contar que a galera gosta posso, coisas polêmicas, coisas que... desastres assim que acontecem, né? Coisas engraçadas. A turma gosta de saber, né? As informações. Claro, pode contar que eu tenho certeza que a galera vai gostar. Amigo, se eu não desistir naquele dia, eu não desisto mais nunca. Eu, como não conhecia restaurante, não trabalhava com restaurante. E naquele dia, no Janga, eu não me recordo de nenhum restaurante, eu não estou faltando com modéstia, é apenas um dado, né, uma informação. Isso mesmo. Mas eu não me recordo de nenhum restaurante ter tido uma inauguração daquela forma. Foram 300 pessoas ao mesmo tempo. E eu tenho um grande amigo, Janderson, que ele diz, eu nunca passei 2 horas para tomar um café pequeno no restaurante.
E foi 2 horas para chegar lá. 2 horas. Nós não sabíamos da operação. Nós não tínhamos a dimensão da quantidade de pessoas que poderiam chegar. Sim. E as pessoas saíam reclamando, desistiram. A gente não conseguiu dar prato. Amigo, tudo que eu falar aqui você não vai conseguir imaginar de como foi esse dia. Eu passei a madrugada inteira repensando como é que nós poderíamos no outro dia fazer diferente. E graças a Deus, no dia seguinte, em 24 horas, nós encontramos um modelo operacional que nós conseguíssemos atender as pessoas que estavam lá. Era o melhor? Não, porque nós éramos inexperientes. Mas foi menos ruim do que o primeiro dia. Foi as armas que tinham, né? Exatamente. Porque nós sabíamos que do jeito que a gente estava, não ia funcionar. Nesse dia tinha quantas pessoas? Você, sua esposa, mas tinha mais alguém? Para você ter ideia, eu pensava que eu ia dar conta de cozinha, dar conta de atendimento e eu não consegui. Porque talvez não esperasse que essa inauguração ia dar tanta gente, né? Talvez por isso, né? Exatamente. Acho que a quantidade de pessoas, né, a expectativa criada, né, pelas pessoas ao redor, fez com que essa quantidade de pessoas chegasse até o local. Sim. E a gente não esperava realmente. Então, bicho, se a gente já não tinha experiência e essa quantidade de pessoas inesperada, você sabe a junção, o que é que foi? Junta nervosismo, junta, moço, tá faltando um prato, cadê meu prato? Minha água, eu pedi meu café. Dessa forma aí, dessa forma. Pra você ver, o rapaz falar, amigo meu, falar que 2 horas para chegar um café pequeno cafezinho na mesa dele, então o resto você já tira aí por exemplo, né? Pessoas chegavam lá, pediam o prato, não chegava, a gente nem sabia que ela tinha pedido. E a gente botava lá o ganchinho para colocar os pedidos. Então, teoricamente, o último aqui foi o primeiro a pedir, né? Sim. Mas a gente ia botando e ia atendendo esse aqui. E esses aqui de baixo? Pois é. Então foi um caos. Foi um caos. Mas aí, do caos, se tirou um grande aprendizado. E não desistam, tá? Não desistam, isso é importante, não desistir. E aí tirou um grande aprendizado. E desse grande aprendizado foi se construindo esse local que era seu sonho, um local de respeito, um local onde as pessoas poderiam ir para lá se sentir bem. E aí, veja só, de um erro, começa, de alguns erros cometidos ali no primeiro dia ali, que é inicial, começa uma grande empresa, né? E aí começa a trilhar caminhos que cada dia foram trilhados de forma que levou ao sucesso. E é isso que o Roberto falou aqui, tá tudo certo. Não é porque aconteceu ali um pequeno incidente, né? No primeiro dia, que era para desistir, e no outro dia a gente vai abrir mais, vai fechar, porque o feedback dos clientes naquele dia... Eu não gosto nem de lembrar. Pois é, mas mesmo assim se manteve firme e continuou. E esse é o segredo do sucesso, não é isso? Na verdade, assim, se a gente fosse desistir por tudo o que acontece conosco, nós estaríamos desistindo da própria vida, né? Isso. O que é que a gente passa na nossa vida até hoje, né? Eu até coloco para as pessoas que estão nos assistindo agora que repensem, né? O que é que você já passou na sua vida e você não desistiu da sua vida, quiçá desistir de um sonho, de um negócio, né? Tem ajuste, tem possibilidades e tem saída para isso. Para quem está assistindo em casa e quer ir lá no Fogão do Céu, comer a comida regional mais conhecida aqui do nosso estado, o que diferencia o Fogão do Céu dos outros restaurantes, né? Que também vendem comidas típicas, comidas aqui do Nordeste. Às vezes é muito difícil para não ser mal interpretado, né? Quando você responde uma pergunta dessa. E obrigado por essa pergunta. Mas não que as pessoas não trabalhem com amor, não trabalhem com carinho, né? As demais pessoas, mas o pensar ser diferente e entregar diferente é o que faz toda, não sendo redundante, diferença no Fogão do Céu. Hoje a gente é pioneiro da pizza de massa de macaxeira no estado. Uma delícia, hein? Graças a Deus, outras pessoas estão fazendo, outros restaurantes estão fazendo. A turma pergunta, Roberto, tu não fica chateado, vai patentear, vai não sei o quê? E eu costumo dizer assim, você já pensou se o cara que inventou a lasanha inventasse de patentear e a gente não conseguiria comer uma lasanha? Só comeria a lasanha dele. Exatamente. E não tem opção de frango, de carne, nada. Exatamente. Então, eu costumo dizer isso. Na verdade, eu quero que as pessoas façam isso. A gente tem o cuscuz tsunami, que é um cuscuz... Que é um cuscuz recheado, que vem envolto um acetato, vem a nata por cima, o cliente puxa, essa nata esparrama. A gente tem o cuscuz de bolo de rolo, tem a macaxeira recheada. Bom, tem inúmeros pratos que foram criados no Fogão do Céu
que nós temos amor Sim. por essa criação, mas nem por isso nós seguramos. Isso mesmo. Nós deixamos bem à vontade para que outros locais possam fazer, né? Então essa é a diferença, é fazer diferente para entregar diferente. Tem algum ritual? Ritual que eu digo o seguinte: chegou lá no fogão do céu, abriu o fogão do céu, ligou a luz, ligou o ar. Tem algum ritual que, tipo assim, vou começar a cozinhar, eu tenho que começar por aqui, eu tenho que pegar a faca desse jeito, eu tenho que pegar a colher desse jeito, eu tenho que mexer desse jeito, tenho que jogar pra lá, pra cá, pra que a comida saia perfeita, ou não, chegou lá, orou e começou? Primeiro a gente tem que fazer a grande oração, né? Para entregar aquele dia e aquele local, sempre aquele que nós acreditamos. Mas eu sou um pouco chato naquilo que eu gosto de fazer, né? Sim. Então, às vezes as meninas lá me veem, rapaz, ele chegou, ele tá chegando, porque eu gosto das coisas bem metódicas, né? Eu gosto de saber se a praça de fulaninho ou de cicraninho ela já está montada, se ela tem os equipamentos necessários para que quando comecem o fuzuê, digamos assim, não saia para pegar uma faca, não saia para pegar um prato, não saia para pegar algum utensílio ou algum item que falta daquele prato. Então eu saio vendo todas as praças, perguntando se está tudo ok, o checklist da praça está sendo feito, e depois eu monto o meu checklist, que aí eu tenho minha faca individual, que é o meu instrumento de trabalho. É aquela faca aqui, passou, cortou. Eu gosto muito de trabalhar com aquele instrumento, e daí é trabalhar em equipe, todo mundo pronto, todo mundo ali apto para atender o cliente, e todo mundo junto, para que saia a perfeição. Para que saia a perfeição. E aí, dentro desses 8 anos, muitos prêmios você ganhou junto com o Fogão do Céu. Inclusive ontem, né? Participou ontem de um evento feito pela Bandeirantes, não foi? Isso. Que foi um momento como se fosse um Masterchef, né? Na verdade, ontem não deixa de ser um prêmio, né? Prêmio a gente também. foi convidado para ser o jurado de um programa chamado Chef Show, que é exatamente uma modalidade de um Masterchef, só que é no Nordeste. Né? E ontem foi gravado. Isso. Fico muito lisonjeado pelo convite, né, que me foi feito diante de tantos chefes maravilhosos que Pernambuco tem. Olha, Pernambuco tem uma gastronomia perfeita. Incrível, né? É incrível, né? Não deixa ninguém, nenhum estado aí dizendo que sobressai sobre nós. Sim. Mas eu fico muito lisonjeado pelo convite, né? Foram 3 chefes convidados, entre eles eu estava lá. E para mim realmente é um prêmio, tanto pessoal como de equipe, porque se não for a minha equipe, se não for o trabalho do restaurante, eu não consigo galgar outras coisas. O Roberto do Fogão do Céu, com certeza, porque eu já vi de outros chefes e, por exemplo, não é que eu seja cozinheiro, né? Sei cozinhar alguma coisa, para não passar fome. Mas eu, particularmente, quando estou cozinhando, é de mim mesmo, tá? Eu não gosto de experimentar as minhas coisas. Só como quando tá pronto, já era. Peço para minha esposa experimentar, alguém que tá perto vem cá experimentar. Tá bom? Então, se tiver bom, tá legal. Pronto. Você tem isso também, de tipo, tá fazendo a comida ali, você experimenta aqui e tal, vê aqui se tá bom, ou experimenta aqui e tal, você mesmo vê, você mesmo prova, e depois pede o feedback das outras pessoas para poder dar o ok e colocar para frente. E outra coisa, o Roberto, quando ele sai para comer, ele come comida típica ou vai para outros restaurantes? O que você gosta de comer quando sai do Fogão do Céu? Tá, vou tentar te responder a primeira. Eu faço com que todos provem primeiro do que eu aquilo que, né? Exemplo, uma criação nossa. Um dia desse, dia do cuscuz, acho que foi março. Foi em março, o dia do cuscuz. Nós inventamos um pouco antes disso, para lançar no dia do cuscuz, o cuscuz de bolo de rolo. Como é que foi inventado isso? Eu estava lá, tinha reduzido já a cozinha, não tinha tanto movimento mais. E eu disse, cara, eu preciso inventar alguma coisa. E eu vi o bolo de rolo lá, que a gente faz as sobremesas. E o cuscuz, que é o nosso carro-chefe. Eu disse, vou fazer um cuscuz de bolo de rolo. Aí fiz o cuscuz de bolo de rolo, brincando assim. E eu botei na nossa mesa lá da cozinha, né? Agora, esse cuscuz com bolo de rolo, ele mescla o doce com o salgado? Ou ele é só doce, ou esse bolo de rolo é um formato, mas é salgado? Eu nunca cheguei a experimentar. Ele é salgado. O bolo de rolo entra na cobertura do cuscuz. Ele vai junto com o cuscuz ao fogo. Só que ele vai cobrindo todo o cuscuz. As fatias de bolo de rolo cobrem o cuscuz. E ele vai ao fogo assim, né? E quando eu terminei isso, olha, eu não quero nem provar. Eu quero que vocês provem. E botei na mesa. Quando todos comeram, e cara, espetacular, espetacular.
Aí foi quando eu fui dar a minha garfada. Uhum. E realmente um cuscuz muito bom. E é dessa forma, né? Sim. Eu prefiro que todos provem primeiro, Provem. para depois eu provar. Dá o veredito final, né? E pegar todos As aqueles informações. conselhos ali, Aham. aqueles consensos, aquelas informações para entrar em consenso. Sim. Quanto a comer fora, rapaz, eu sou muito simples. Aham. Eu sou, para você ter ideia, eu sou o cara que sou apaixonado por um macarrão com ovo e farinha. Olha aí. Um pão com ovo, se você me convidar para almoçar na sua casa Olha aí. e tiver uma galinha, rapaz, seja ela como for, Nos encontramos que eu também sou assim, gosto muito de galinha. pronto. Então eu sou muito simples no paladar. Minha esposa diz muito que meu paladar é muito aguçado, eu consigo identificar o que é que está dentro Aham. daquilo que foi preparado, mas Sim. eu como muito assim de tudo. E eu não tenho muito luxo Isso. com comida. Todos esses pratos, com certeza, é um grande desafio, né? Você poder desenvolver esses pratos, mas claro que a gente sabe que algum desses pratos foi o mais desafiador. Tem algum específico dos pratos todos que você desenvolveu que foi o mais desafiador? Tem sim. A gente uma vez foi convidado para participar de um evento, né, um circuito gastronômico da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurante. E a gente tinha que fazer um prato com macaxeira. E eu usei de inspiração a batata rust, ou rustê, do jeito, dependendo do local, aí a forma Isso. que se fala. Uhum. E a batata, ela é uma base, recheia e vem outra base. E eu disse, eu vou fazer isso com macaxeira. E até encontrar o ponto dessa macaxeira ficar durinha, né, quase que crocante por Sim. fora, né, e bem cremosa por dentro, ela me deu um desafio muito grande. Até que nós encontramos um item, um utensílio, na verdade, que me ajudou bastante a deixar ela no formato e na Sim. textura adequada. Aham. Mas a gente teve que estudar, porque a gastronomia, ela é um estudo constante. Ela é química, ela é física, ela é matemática. Ela é. Então, é um estudo constante dessas matérias aí que foi dita. Então, esse me deu muito trabalho. Muito trabalho. E hoje esse prato está no nosso cardápio, ele é intitulado de Arca de Noé, Arca porque de Noé. ele é uma macaxeira, uma cestinha de Aham. macaxeira, toda recheada por dentro, aí o cliente escolhe o recheio e vem outra cestinha fechando ela. Então ela foi muito desafiadora, mas deu certo e está no cardápio hoje. Quem está em casa, todo mundo tem aquele momento engraçado, né? A gente sabe que na nossa profissão tem aquele momento engraçado e quando a gente lembra, a gente começa a rir. Por que eu fiz aquilo? Tem algum momento engraçado lá no Fogo no Céu que aconteceu? Ou em casa mesmo, nos bastidores com a família, em relação a algum prato? Teve algum... Rapaz, na verdade, assim, a nosso trabalho dentro da cozinha, ele por muitos momentos, ele é engraçado. Sim. A gente erra alguma coisa, ou então o cara pede um prato, principalmente a graça tá. Quando você vai construir um prato que na verdade era outro. E a gente entrega um prato sem ser aquele prato verdadeiro. E isso torna muito engraçado. Isso é mais engraçado ainda quando é alguém que nos pede que é conhecido. Sim. Mas se torna trágico quando é uma pessoa que não é. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Mas já aconteceu demais de coisas engraçadas, de pratos engraçados. De a gente inventar prato, coisas que não tem dentro do cardápio, e a gente inventar para atender cliente e a gente não acreditar que aconteceu aquilo. Então, assim, tem muita coisa, é constante e as coisas engraçadas que acontecem dentro de uma cozinha. Ou às vezes um tempero, né? Um tempero que, por exemplo, eu particularmente, né? Às vezes brinco com a minha esposa, né? Tipo assim, eu faço uma comida, aí eu uso um determinado tempero. Aí eu digo, esse tempero aí foi da Índia. É o cominho da Índia. Aí ela começa a rir, né? Que na verdade veio da esquina, ali da feira da esquina, né? Não, é o cominho da Índia, você usou o cominho da Índia, o açafrão da terra da Índia, lá, veio pra cá e tal. E às vezes ela acredita, é isso mesmo. Mas isso faz parte da gastronomia também, não é só o pescador que tem essas histórias não, viu? A gastronomia tem muito disso. E aí, nesses 8 anos, claro que foram 8 anos até agora de muitas experiências, de muitas conquistas, projeções para o futuro. Porque, certa vez, conversando com você me disse, Anderson, eu tenho um fogão do céu aqui no Janga, porque está perto da minha casa.
E aqui eu me sinto muito bem. Mas existe algum projeto na sua mente de fazer com que o Fogão do Céu ele possa expandir e ir para outros municípios? Olinda, Recife. Muito boa a tua pergunta, que aí me dá a oportunidade até de vender o peixe, Olha né? aí, vendeu peixe. Porque o que é que acontece? Hoje nós temos essa unidade que é na frente da Caixa Econômica Federal, lá no Janga, na avenida principal. E nós temos uma franquia, né? Uma pessoa franqueou a nossa marca dentro do Shopping Norte Janga, né? Virou franquia. A gente começou a loja, mas aí chegou outra pessoa e franqueou. Isso foi até bom, né? Porque aí a gente consegue diversificar o foco. E nós estamos agora atrás de pessoas que queiram franquear a nossa Olha marca. aí. Olha para essa câmera aqui, ó. Você que quer trabalhar com gastronomia, é doido feito eu, colocamos a marca do Fogão do Céu aí à disposição. Convido você a conhecer o Fogão do Céu, se não conhece. E vamos franquear. Vamos fazer a gastronomia nordestina diferente, ganhar nosso estado de Pernambuco. Algo marcante no Fogão do Céu. Né? Algo que foi marcante e você guarda na memória. Até hoje vai guardar para sempre um dia marcante lá no Fogão do Céu. Fora a inauguração, que foi marcante. Mas um outro dia que você diga, poxa, esse dia aqui eu quero levar para sempre na minha história. Eu vou sempre contar sobre esse dia aqui. Existem vários dias, né? Vários momentos lá no Fogão do Céu, né? Inclusive exemplo de matérias de TV, entre outras coisas, né? Dentro de matérias de TV, para mim, eu me sinto muito feliz, né, por ter sido agraciado por algumas entrevistas por pessoas que eu pensei que nunca poderia chegar até elas. Né? Hoje são 37 matérias de TV no Fogão do Céu, são 9 prêmios da gastronomia. Olha aí. Mas dentro desses prêmios, nós fomos premiados num evento chamado Os Melhores da Gastronomia, onde esse pessoal ele dá premiação em todos os estados. E neste ano de 2020, acredito eu, 2020, se não me falha a memória, em São Paulo, quem ganhou foi um grande chefe, né, que é jurado do MasterChef hoje. Sim. E aqui em Pernambuco, quem ganhou foi o Fogãozinho do Céu. Olha aí. Então, esse momento, porque os mesmos avaliadores de todos os estados, e principalmente do estado de São Paulo, que avaliou a gastronomia do Sal, que é o restaurante que foi premiado, né? Avaliou também a gastronomia do Fogão do Céu, e nós fomos agraciados com os melhores da gastronomia em 2020. Isso aí foi muito legal. É um dia marcante e que leva para sempre na memória este grande dia, né? Dentro das entrevistas, eu digo muito que o que marcou demais foi ser convidado por João Alberto. Sim, grande João Alberto. Para contar a história do Fogão do Céu em detalhes, um programa todo para o Fogão do Céu. Eu costumo dizer que é tão legal que num programa posterior ao nosso, quem foi entrevistado foi o governador do estado à época, que era ainda o Paulo Câmara. Paulo Câmara. E então esse momento ele foi muito marcante para a gente, porque nós sabemos quem é a linha de convidado dele, né? Sim. De João Alberto. E lá eu estava lá contando a história do Fogão do Céu, naquele programa exclusivo para nossa história. Toda profissão, né? Quando a gente tem uma profissão, a gente tem alguém que a gente se inspirou. Você contou que foi lá em Fortaleza, né? E aí lá em Fortaleza viu esse restaurante e trouxe essa ideia para cá, Fortaleza. Aí lá em Fortaleza veio para cá e viu que poderia existir essa possibilidade de ter um aqui em Pernambuco, no Janga especificamente. E aí, dentro da profissão, existe alguém que você se inspira, alguém que você tem como ídolo e quer continuar trilhando um caminho que essa pessoa trilhou, para cada vez mais ter sucesso, dentro da culinária e fora da culinária também? Com toda certeza. Eu costumo dizer que ele foi o meu grande mentor, né? Não está, infelizmente, entre nós mais, porque na época da pandemia ele foi embora, que é Seu Luiz. Quem é Seu Luiz? Ele é simplesmente o fundador do Sal e Brasa. Isso. Seu Luiz, eu acompanhei a fundação do Sal e Brasa em Fortaleza, acompanhei quando o Seu Luiz começou a expandir o Sal e Brasa para dentro de shopping. A primeira loja de shopping eu estava lá com ele na inauguração dele.
Eu tive a oportunidade de jogar bola na casa dele, com o Jardel, que jogou no Grêmio, tudo. Artilheiro, cabeceador. Isso, eu tive essa oportunidade da gente brincar, ele gostava muito de bola. E era um cara que sempre me disse, olha, Roberto, eu nunca perco, eu aprendo. Isso. Então, tudo que acontecia na vida dele, ele tirava de lição. E eu fui muito direcionado. Apesar de, na época, eu não estar trabalhando na gastronomia, mas a gente sabe as costuras de Deus, como é que faz. Isso. Então, eu tive a oportunidade de estar com ele, de ver com ele muita coisa. Então, o seu Luiz foi meu grande mentor e minha grande inspiração até hoje. Até hoje. Muita gente que está em casa, muitos empreendedores vão estar assistindo esse podcast. Os cortes que vão ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira. Uma mensagem especial para quem está começando a empreender hoje. Está começando a empreender e quando a gente começa a empreender, a gente vê que muitos espinhos. A flor está lá em cima, até chegar na flor, muitos espinhos. Mas qual mensagem você deixa para essas pessoas, para que elas possam chegar nessa flor que está lá em cima e não desistir agora no início, que é muito difícil, mas que se continuar, vai poder chegar lá em cima. Qual mensagem você deixa? Antes de qualquer coisa, antes de deixar essa própria mensagem, imagine se todos os empreendedores que passaram recentemente pela pandemia tivessem a cabeça de desistir economicamente, como estaria o nosso país, Sim. Como estariam as pessoas, como estariam as famílias todas desamparadas, porque queira ou não queira, quem leva esse país são os empreendedores. Isso. Os políticos, eles recebem da gente para investir ou não, isso mesmo, né, no nosso país, mas os empreendedores que carregam, né, os trabalhadores que carregam esse país. Então, não desistimos, não paramos. Eu costumo dizer que, mesmo que seja no fundo do poço, lá no finalzinho, por ser fundo do poço, existe a água. Com certeza. Então, a gente não pode parar de cavar. Quando a gente chegar no tempo certo, essa água vai minar. E é a partir daí que a gente vai começar a matar nossa sede de toda aquela seca que a gente passou na luta. Então é não desistir, é cavar sempre, é buscar o melhor, que essa água ela vai brotar e a gente vai conseguir ter exatamente essa sede saciada através dessa água. Roberto, a conversa aqui está muito boa, sem sombra de dúvidas, e um grande aprendizado para você que está em casa, que está começando o seu empreendimento. Eu também comecei há pouco tempo um empreendimento e precisa de palavras assim, de alguém de sucesso, que deu certo e que vai continuar dando certo. Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje no GravaCast. Muito obrigado mesmo. Opa, eu que agradeço. E essa mensagem final, eu pedi uma mensagem para os empreendedores, agora uma mensagem final para quem está em casa, seja empreendedor, seja um pai de família, uma mensagem final especial que você deixa direcionada para essa pessoa que está assistindo, quem sabe possa estar triste com alguma coisa, uma mensagem ali motivacional para levantar a pessoa que está assistindo do outro lado da telinha. Vamos lá, primeiro eu sempre digo, as pessoas me perguntam, e aí Roberto, tá tudo bem? Eu sempre pergunto, estou muito bem, olha aí, eu vivo. Só de estar vivo já é uma oportunidade que nós temos de refazer aquilo que a gente fez de equivocado ou que não deu tão certo. Esse é o primeiro mote. E o segundo mote é que, independente de onde você esteja, primeiro coloque sua família e a sua fé em ação. E as demais coisas elas serão acrescentadas. Essa é a minha grande frase para você hoje. Muito obrigado mais uma vez, Roberto, pela participação. A você que esteve nos acompanhando aí no nosso canal no YouTube. A live vai sair, tá certo? De segunda, vai sair hoje, às 4h30, e vai sair os cortes de segunda a sexta-feira dessa grande entrevista que o chefe Roberto deu pra gente aqui no programa GravaCast, nosso podcast GravaCast. GravaCast que tem todas as segundas-feiras uma live com convidados assim extraordinários. Já vou deixar aqui um spoiler para a próxima segunda-feira. Nós estaremos recebendo, como você falou, né, que lutou jiu-jitsu. Eu já falei sobre o Gil? Não, falou não. Antes de acabar aqui, jiu-jitsu, a sua história no Gil. Que já mandou uma mensagem final, esqueci de falar do Gil. O Gil. Depois do futebol, eu procurei alguma coisa para fazer, porque o joelho não aguentava mais, então o jiu-jitsu foi onde eu entrei, uma grande paixão. Um abraço aí pro mestre Marcinho, né, lá do Janga. E a gente tá aí, tá falhando um pouco, porque o tempo tá bem curtinho, mas quando dá, a gente tá lá treinando. E no próxima segunda-feira, vamos marcar um dia para falar sobre o Gil, viu? Sobre o Gil, sobre as artes marciais aí, que eu acho muito interessante, gosto muito. Falando em arte marcial,
especial. Na próxima segunda a gente vai estar entrevistando aqui um cara que é especialista em defesa pessoal com faca. Muito Com bom. faca, é o FAC Defense, que é o professor Marcelo, o instrutor Marcelo. Sei quem é, já ouvi falar. Já ouviu na falar, verdade, né? já. Pronto, ele vai estar aqui segunda-feira para falar sobre faca. E ele disse, é polêmico, viu? O tema é polêmico. Quando eu chegar aí, vocês vão conhecer muito sobre o meu trabalho e sobre como se defender com faca. Que legal. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco. Segue aqui, @GravaCast, oficial no Instagram, e no YouTube, @GravaCast10. Muito obrigado, fiquem com Deus e lembrem sempre aquela mensagem que eu sempre deixo no final do podcast. Todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Beijão e até o próximo podcast. Valeu!